Olá, ouvintes da Rádio CBN Campinas. O assunto no CBN Saúde desta semana será as lesões nas mãos. Quem vai estar aqui conosco ao longo desta semana é o Dr. Marcos Marcato, ortopedista especializado no assunto. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco no CBN Saúde desta semana. E para a gente começar, fora os fatores externos, doutor, como acidentes, quais são os principais problemas que causam lesões nas mãos? Excluindo-se os fatores externos, devido a acidentes, as principais lesões identificadas pelo ortopedista nas mãos são as síndromes compressivas, como a síndrome do túnel do carpo, e as inflamações tendíneas, como o dedo em gatilho, e as doenças degenerativas, como a osteoartrose das pequenas articulações das mãos. Certo, doutor, esses tipos de lesões são mais comuns com o avanço da idade? Sim, a maioria das afecções ortopédicas na mão são mais comuns com o decorrer dos anos, entretanto, as lesões inflamatórias dos tendões, as chamadas tendinites, têm sido cada vez mais frequentes no jovem. Há muito em decorrência do uso exagerado dos aparelhos móveis e também do computador. Doutor, então nos jovens as tendinites são as mais comuns. Isso, Flávio. Nos jovens, as lesões traumáticas, como as fraturas e as lesões ligamentares, elas ganham papel de destaque devido à participação do jovem em atividades desportivas e também em atividades que envolvam maior contato físico. Mas as causas não traumáticas, então, como as tendinites e mesmo os cistos sinoviais, elas têm sido vistas cada vez mais frequentes nos jovens. Doutor, qual que é a origem da tendinite? A origem da tendinite se dá muito mais pelo uso exagerado da demanda exagerada do tendão acima da capacidade dele de adaptação. E aí isso causa uma inflamação tendínea. Obrigado, Dr. Marcos Marcato. Amanhã nós voltaremos com mais detalhes sobre as lesões nas mãos. A entrevista com o ortopedista você pode conferir novamente no portal cbncampinas.com.br, no link colunas que fica bem no alto da página. Flávio Botelho para o CBN Saúde. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Marcos Marcato, que é ortopedista e especialista no tratamento das lesões nas mãos. Doutor, ontem nós falamos sobre os vários tipos de lesões nas mãos. Estávamos falando também sobre a tendinite, que afeta principalmente os jovens por causa do uso excessivo das mãos. O uso do celular, por exemplo, que o jovem fica teclando ali direto do computador. E isso é a causa? Pode provocar a tendinite? Olha, Flávio, o uso exagerado dos telefones móveis tem sido cada vez mais envolvidos na presença nos distúrbios inflamatórios das mãos, principalmente a inflamação dos tendões do polegar. Doutor, e sobre o túnel do carpo, o que é esse problema que as pessoas apresentam nas mãos? Flávio, a gente chama de síndrome do túnel do carpo, a compressão do nervo mediano na região do punho. E esse problema atinge principalmente quem, doutor? A compressão do nervo mediano na região do punho, ela vai atingir principalmente mulheres na faixa etária em torno dos 40, 60 anos. Ela é caracterizada pela dormência e formigamento nas mãos, principalmente à noite. Tá, doutor, e a origem desta síndrome, qual que é? A maioria das vezes a gente não sabe dizer a causa, o que a gente chama de idiopático. Entretanto, existem causas secundárias, né? Tem o diabetes, ou então uma compressão externa ao nervo, então como um osteófito na região do punho que pode comprimir o nervo mediano. Doutor, o uso de computadores, por exemplo, o uso excessivo, né, de computador, de teclados, ele pode provocar também essa síndrome do túnel do carpo? Olha, Flávio, o uso excessivo de computador, ele pode ocasionar uma inflamação nos tendões e por uma compressão externa, então extrínseca ao nervo, ocasionar também a compressão do nervo. Porque dentro do túnel do carpo, a gente tem, além do nervo, a gente tem os tendões. A síndrome do túnel do carpo, ela tem cura, doutor? Ela tem tratamento, sim. Nos casos iniciais, a gente faz o tratamento conservador, que é baseado no uso de órteses e mesmo infiltração, ou então o uso de medicações via oral. E nos casos mais acentuados, a gente acaba propondo o tratamento cirúrgico. Ok, obrigado pelas informações. Amanhã estaremos de volta com mais detalhes sobre as lesões nas mãos.
Flávio Botelho, para o CBN Saúde. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, as lesões das mãos são o nosso tema. E quem nos tira as dúvidas é o Dr. Marcos Marcato, que é especialista no assunto. Doutor, a artrose é outro grande problema que pode afetar as mãos. Quais são as características neste caso? Como você mencionou, a osteoartrose é uma doença artrítica mais comum das mãos e ela é caracterizada pela perda da cartilagem articular, que é o tecido presente entre dois ossos, então entre um osso e outro. O indivíduo com artrose ele vai apresentar dor, rigidez da articulação afetada e às vezes deformidade também. Deformidade? Por que a deformidade, doutor? À medida que ocorre a perda da cartilagem articular, os tecidos em volta também sofrem alterações. Ao longo do tempo pode provocar deformidade óssea. Tá. E ele perde força na mão também? Ele pode apresentar perda de função, tanto pela rigidez quanto pela dor. O problema é maior nos homens ou nas mulheres? Ou não existe distinção aí, doutor? Existe sim, o problema é mais frequente nas mulheres, no sexo feminino, entretanto também pode acometer os homens. Tá certo, mas isso numa idade mais avançada, né? Isso, numa idade mais avançada, geralmente em torno de 50, 60 anos. E tem tratamento, tem cura essa doença, doutor? A osteoartrose ela não tem cura, entretanto o tratamento ele é direcionado principalmente para o alívio doloroso e para a melhora da função, né? No caso, isso que vai ditar o tratamento. Nos casos mais leves, a gente institui o uso de órtese, ou então infiltração da articulação, ou mesmo medicações via oral. E nos casos em que a pessoa apresenta uma deformidade acentuada, então uma dor intratável, a gente acaba propondo o tratamento cirúrgico. Obrigado, Dr. Marcos Marcato. Amanhã nós voltaremos com mais detalhes sobre as lesões nas mãos. Flávio Botelho para o CBN Saúde. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o Dr. Marcos Marcato, que é ortopedista e especialista em mãos. O assunto da semana são as lesões nas mãos, que geralmente aparecem com o passar dos anos. Doutor, o travamento dos dedos da mão, conhecido como dedo de gatilho, é um problema que afeta os mais velhos ou os mais jovens também estão sujeitos a esse tipo de problema? O dedo em gatilho é uma das doenças mais comuns da mão e ela é caracterizada pela dificuldade de abertura do dedo afetado. Então é uma condição que é também mais frequente no sexo feminino do que nos homens e apresenta um pico de incidência em torno de 50, 60 anos, mas também pode acometer os mais jovens. E qual que é o tratamento indicado, doutor? Flávio, o tratamento indicado nos casos iniciais, então que a pessoa apresenta apenas um pouco de desconforto doloroso e um travamento eventual do dedo, a gente acaba propondo o tratamento conservador, que é baseado no uso de infiltração ou então mesmo de anti-inflamatórios e às vezes órteses, que seriam os imobilizadores do dedo. Nos casos mais graves, em que a pessoa apresenta um quadro doloroso maior e um travamento mais acentuado do dedo, a gente acaba propondo o tratamento cirúrgico, que apresenta bons resultados. Doutor, e o sintoma, qual é o sintoma que indica que a pessoa está na hora de procurar o médico para tratar desse problema? Quais são esses sintomas? Os sintomas que a gente acaba orientando o paciente à procura do médico seriam um travamento doloroso e uma alteração da função da mão nas atividades cotidianas. Ou seja, a pessoa não consegue mover o dedo? Isso, ela acaba apresentando dificuldade principalmente para a abertura da mão. Então ela fecha a mão, mas para a abertura dela ela vai ter o travamento e vai ter dificuldade e dor. Obrigado, Dr. Marcos Marcato. Amanhã nós voltaremos com mais detalhes sobre as lesões nas mãos. A entrevista com o ortopedista pode ser conferida novamente no portal cbncampinas.com.br, no link Colunas, que fica bem no alto da página. Flávio Botelho para o CBN Saúde. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, as lesões das mãos são o nosso tema. O entrevistado é o Dr. Marcos Marcato, médico ortopedista especialista no assunto. Dr. Marcos, as lesões nas mãos são mais comuns na terceira idade, mas os atletas também padecem deste problema, né? Nos atletas, quais são os problemas mais comuns, doutor, além dos provocados por acidente? As lesões mais comuns nos atletas são as lesões traumáticas, né, que são decorrentes principalmente da prática esportiva, seja pelo contato ou seja pelas quedas. Mas as lesões devido à sobrecarga também apresentam um papel de destaque. Nesse caso, quais as práticas esportivas que mais apresentam problema
devido ao uso constante? A gente acaba notando, principalmente nos esportes envolvendo raquete, como tênis, e também as lesões de sobreuso devido ao impacto na região do punho, como os ginastas, por exemplo. Doutor, outro grande problema que atinge a camada mais jovem da população é a chamada Lerdort, né? As lesões são lesões decorrentes também de sobrecarga, como as tendinites, e elas realmente são mais frequentes na população jovem, economicamente ativa, e são decorrentes da movimentação forçada e repetida do membro superior, acima da capacidade de adaptação dos tecidos. Então, isso acaba provocando um processo de inflamação e, consequentemente, dor. Doutor, e creio que isso deve afastar muita gente, né, do trabalho, né? E tem como prevenir, doutor, esse problema de Lerdort, né, nas pessoas que trabalham com as mãos? O que a gente acaba orientando, principalmente a revisão da ergonomia no ambiente de trabalho e também o fortalecimento global do membro superior, uma vez que, por ser uma lesão de sobrecarga, é importante o organismo estar adaptado àquela condição de sobrecarga. Então, o fortalecimento muscular, ele é essencial. Tá. E esse fortalecimento muscular é feito através de exercícios? De exercício físico, tá? E o alongamento também. Obrigado, Dr. Marcos Marcato, pela sua participação no CBN Saúde desta semana e até uma próxima ocasião. Muito obrigado. E lembrando, todas as entrevistas com o ortopedista especialista em mãos pode ser conferida novamente no portal cbncampinas.com.br, no link Colunas que fica bem no alto da página. Um bom final de semana a todos e até semana que vem com mais um assunto aqui no CBN Saúde. Flávio Botelho para o CBN Saúde.